No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins, Henrique Sem Prestígio Boaventura. No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó. Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura. Se é pra falar de enzima, que seja uma enzima da outra. Cara, demorou um total de 5 segundos pra surgir a infame... É a melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma enzima da outra. Cara... Aguarde um episódio de muita piada ruim. Ou não vou poupar as pessoas desse despautério. Despautério. É uma palavra despautério, não é? Ok. É assim. Vamos ver. Despautério. Ação absurda, grande tolice, despropósito, disparate, desconchavo. É isso mesmo que eu queria dizer. Desconchavo. Disparate. Mas, Estevão, além de a gente ficar enaltecendo o nobre idioma português, o que tu tem feito da tua vida? Mano, voltei capenga da Bahia. Eu voltei. Foi cansativo. Lá foi muito massa, mas, porra, a ida e a volta... Uber até a rodoviária, ônibus até Florianópolis, Uber até o aeroporto, voo até São Paulo, voo até Salvador. E na volta ainda teve requintes de emoção e crueldade, que ao chegar em São Paulo, o meu voo aterrissava, tipo, 8h45, e o embarque do voo seguinte abria 8h55. E eu tava, tipo, no outro lado de Guarulhos, do aeroporto. Meu, isso não é normal. Mano, eu tava na fileira 31, 33, 30, alguma coisa assim do avião. Tipo, tava lá na rabeira, tá ligado? E só saía pela frente. Então, eu saí do voo, saí do avião, já tinha aberto o embarque pro voo seguinte. E aí, mano... pernas, muitas pernas. Meu, é desumano a distância dos terminais ali em Guarulhos, né, meu? Não sei se desumano é a palavra, mas foi engraçado. Tu não pagou barato, tá ligado? É desumano. Desumano é muito pior, mano. Mas é ruim. É caro pro preço que se paga, né? Mas, pô, o rolê na Bahia foi muito massa. Foi muito massa. As pessoas me surpreendi muito. Me surpreendi demais com as pessoas lá. Com o carinho, com a recepção, com o sorriso no rosto, com a segurança da cidade. Eu já falei sobre isso, não, né? Acho que eu falei só pra ti. Fui dar um rolê no Pelourinho e... Cara, quantidade de policiamento muito massa. Tipo, muita polícia. E, tipo, polícia... Não polícia que tá na... Talvez... Não sei. Não vou falar pela polícia de Salvador. Mas a polícia que tava lá é a polícia do turismo, do turista, sei lá o quê. Polícia do turista. Tipo, polícia que garante que o turismo seja feito de uma maneira de boas. É, exatamente. Tipo, eu fui abordado por um policial, tava olhando em volta e o cara, tipo, meu, o que tu tá procurando? Deixa eu te ajudar. E um sentimento de segurança massa, assim. Né? Imagino que na periferia não seja o mesmo tratamento, porque, né, Brasil, mas ainda assim, Porto Alegre não tem isso, por exemplo, né? Não tem essa interface com a polícia e o centro de Porto Alegre, apesar de ser muito bonito, é ruim. É tenso. E a cidade é muito bonita, as pessoas de bem, mano. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, povo bonito. Fui super bem tratado. Dei rolê na praia, até banho de mar eu tomei, meu. Olha aí, Iemanjá cuspiu de volta, tu. Mano, banho de mar e um negócio que bugou minha cabeça. É pôr do sol no mar. Ah, sim, claro. Como? Porque a gente tava no lado de Salvador virado pra Baía de Todos os Santos, virado pro oeste. Ah, interessante. E tipo, mano, tá errado, tá ligado? É, aqui no sul a gente tá acostumado a ver o sol nascer no mar, né? Não se pôr, né? Exato. Enfim, foi massa, foi bem massa o rolê. O concurso foi bem a fuder, apesar de ter sido pequeno.
Fiquei bem surpreso com a qualidade das amostras. Tipo, o maior número de notas acima de 40 que eu dei na vida por metro quadrado. Caraca. Por amostra. Tipo, mais de 10. Sério. Eu avaliei 20 e 29 cervejas e foram 5 notas acima de 40. Caraca. Realmente uma média bem alta. Normalmente, tipo, concurso comercial, na minha experiência, né? Na minha experiência, pra minha faixa de notas, é 40 a cada 30 notas. Impressionante. Foi, tipo, 5 vezes mais. Cara, foi 3 notas abaixo de 25. E, tipo, mais da metade acima de 30. Muito, 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 muito bom. Realmente, médias bem altas pra concurso, meu. Tipo, inclusive, as 5 notas 40 é bem alta, meu. 5 notas 40, tipo, às vezes tem concurso que não tem 5 notas 40. Fiquei bem feliz, mano. Fiquei bem feliz. E a recepção do pessoal da Serva, porra, muito massa. Muito massa. No domingo que a gente tava lá, participei do encontro na praia. Mano, praia, areia, um barranquinho, aí um gramado, passarelas, ciclovias, não sei o que, coqueiros, 1000. E aí tipo um bar, assim, telhados e tal, rango, frutos do mar, 1000 e ceva. E uma brisa e tipo, porra, podia ficar lá até agora. Frutos do mar, cara. Tá aí uma coisa que eu gostaria de comer mais. E, meu, é coisa muito boa. Sim. Inclusive, eu não me lembro o nome, mas comi um mas não vou lembrar o nome. Salmão. Não, é um... Saravá. Uma conchinha bem massa, bem massa. Comi várias comidas típicas e foi muito massa. Mas voltei completamente sem voz, mano. Tô capenga até agora. Talvez primeira gripe do ano, não sei, mas tô mal. Mas é isso, mano. Vai sair umas collabs aí, rolaram produções. Algumas já estão por sair, outras vão ser produzidas. Tô bem ansioso aí, várias coisas novas. E tu, meu, o que tu tem feito além de sentir saudade de mim? Eu tava pensando por que essas pessoas na Bahia, tu disse que as pessoas são felizes, né? As pessoas sorriem. Deve ser porque elas não estão sofrendo nessa merda de inverno aqui no sul. Meu, eu não aguento mais frio. Eu tô cagado. Tava falando pro Estevão, eu tava cagado de frio antes de começar. Porque eu me esqueço, tipo, enquanto tem sol, tu tá menos sofrido. Aí o sol, ele não desaparece aos poucos. Ele é tipo, é como se fosse uma luz apagando. É tipo, desliga a luz, cai a temperatura tipo 10 graus. Como é que é? É bem assim, não sei se tu já escutou, quando tu olha bem pro sol, tu vê que ele faz esse barulho quando desliga. Entendi. E, meu, tô cagado de frio. Não aguento mais inverno. Eu fiquei velho e virei uma pessoa que fica reclamando da temperatura, que ficou com as pernas geladas e sofre. Mas, anúncio, eu vou pausar por uns tempos o meu BJCP Score, porque eu quero fazer cerveja que eu gosto de beber. E nenhuma das que tem no meu caminho eu vou gostar de beber. Então, Kölsch é uma delas que tá no caminho. Uma Rauchweizen tá no caminho também. E tem umas lagers que eu quero fazer minha Rauchbier de novo, porque, né? Precisa se ter em casa ela. Já fez New Zealand Pils? Já. Foi. Com o Riwaka eu acho que eu fiz. Acho que foi esse. Enfim, preciso fazer cervejas pra, tipo, não dá só pra ficar fazendo cerveja diferente. Eu fiz a Double agora e, meu... Vamos aguardar ser nos próximos capítulos aí, porque eu quero fazer cervejas boas, cervejas para eu beber. Mas é isso, Estevão. Não tem muitos avanços, porque é basicamente a vida acontecendo aos trancos e barrancos, né? E aí a gente não consegue fazer grandes coisas. Mas estamos aqui ao vivo com as nossas queridas e queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que têm vários benefícios de nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans. Inclusive, tu tem livro para sortear, Estevão, não te esqueça. Nós temos um livro que tá na tua mão pra sortear. Temos? Temos. Tu falou que tinha alguma coisa pra sortear. A gente descobre um livro pra sortear qualquer coisa. Tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Nós temos acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive tá rolando já tá rolando. Estevão conseguiu fazer um kit junto com o pessoal do Devaneio do Velhaco, um kit somente para apoiadores e apoiadoras, com desconto exclusivo, cara. Olha que coisa mais linda. E também tá rolando agora, inclusive, o desconto no curso da Coisa Linda, um desconto de 10% para apoiadores e apoiadoras. O curso será sobre o que a Coisa Linda é referência. Cervejas ácidas e complexas, fermentações mistas, cervejas selvagens e espontâneas, além de cervejas ancestrais, né, da região sul-americana. Vai ter 2 modalidades, online e presencial, e 2 turmas. Então todo mundo pode participar. Vai ter a turma de agosto e setembro e a turma de outubro e novembro. Quer saber mais? O link tá aqui no post. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e um pouco mais, além de acompanhar essa gravação ao vivo sem cortes, faça como Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Poitevin,
Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Edmar Kaufeld, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Pedro Henrique Barbosa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. E para quem ainda não conhece, além de ter uma gama completa de equipamentos e insumos, a Lamas possui diversas receitas prontinhas para você só jogar na panela e se divertir. Você não precisa nem pensar. E para quem é mais ousado, eles possuem um clube de assinaturas de receitas, onde você vai receber uma receita nova a cada 2 meses. São receitas sempre diferentes que fazem uma coisa que sempre reforçamos aqui no Braçagem Forte: tiram o cervejeiro e a cervejeira da zona de conforto. Além disso, acompanha um guia ilustrado da receita para você colecionar. Olha que maravilha. E não é só isso. Para quem é aqui, para quem nos escuta, para quem nos acompanha, se tu usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto, tu vai ganhar 5% de desconto no primeiro ciclo de assinatura do clube. Olha que maravilha, olha que perfeição. Acessa e conheça o clube www.lamasbrewclub.club. Então, Estevão, enzimas. Além dessa fonte infinita, infindável de piadas aqui no Braçagem Forte, que inclusive hoje o Leandro, o apoiador do Braçagem Forte, me deu uma volta hoje quando eu anunciei o nome do programa. Ele perguntou assim: vão ser 2 programas? Eu disse assim: não, vai ser só um. Por quê? Ah, não, porque vai ser um em cima do outro. Deu, jovem, iniciado e versado nas piadas. Olha só o que a gente cria. Mas, gente, enzimas, tirando a piada, para que servem elas? Primeiramente, enzimas são proteínas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Elas são um tipo específico de proteínas que catalisam reações bioquímicas. Catalisar, para quem não conhece a palavra, né, catalisar, significa dar início a um processo, ou pelo menos dar continuidade a um processo. Então, elas atuam unindo moléculas pequenas, quebrando moléculas grandes, ou rearranjando moléculas para formar algo diferente. Cada reação ela é catalisada, ou iniciada, ou acelerada por uma enzima específica. Então, vamos lá. Por exemplo, a maltose ela é criada pela união de 2 células de glicose, e isso é feito, esse processo é catalisado por uma enzima específica. Já, por exemplo, uma outra enzima diferente é responsável por quebrar a maltose e de volta em 2 moléculas de glicose. Então, tu tem o processo reverso também. A maltose também pode ser criada separando um pedaço de 2 moléculas de uma cadeia longa de glicose, de moléculas de glicose. Isso também é outra enzima que vai agir em cima dessa cadeia para esse processo. Então, sendo proteína, as enzimas são compostas por várias milhares de diferentes aminoácidos juntos, unidos, todo coladinho no outro. Cajuminados. Cajumiácidos. Nossa, isso foi horrível. Então, essas cadeias, na verdade, de aminoácidos, ela é dobrada, enrolada, e para chegar num formato específico. Ela vai ser, vai ser arranjada de uma maneira muito específica. E esse formato é adaptado para o trabalho específico que a enzima tem que fazer no nosso processo, ou em processos em geral, né? Entretanto, não obstante, porém, esse formato ele é relativamente frágil, ele não é muito estável. Então, qualquer coisa pode danificar, seja calor excessivo, agitação, ataque químico, né? Algum elemento químico pode acabar com essa enzima e vai fazer com que ela seja incapaz de catalisar uma reação, né? De cumprir o seu propósito. Então, isso várias vezes vocês já ouviram a gente falar em desnaturar enzimas, né? Principalmente com temperatura. Esse é o processo, é isso. Quando uma enzima, entre aspas, morre, ela é desnaturada, porque ela tem essa estrutura, que é uma estrutura funcional, ela tem uma função específica, ela é destruída e muito raramente, na verdade, raramente tu consegue renaturar ou refazer essa estrutura para que a enzima volte a ter a sua função original. Durante o processo de produção da cerveja, a gente encontra, e principalmente a gente promove a atuação de diversas enzimas diferentes. Antes de entrar nas enzimas especificamente, 2 comentários. O primeiro é que é só reforçar as aspas do Henrique quando ele usou o morre. A enzima não é um ser vivo, né? Ela descajumina,
a enzima ela tem essa característica de meio chave e fechadura, né? Ela tem um formato específico que se conecta a uma coisa específica. Então, tipo, a enzima... O Henrique citou 3 casos de 3 enzimas diferentes que degradam maltose de uma molécula maior, ou... Como é que é o contrário de degradam? Cajuminam uma maltose de uma molécula maior. Agregam, deve ser. Ou cajuminam de volta de outras 2 menores. Então, para cada uma dessas situações, tem uma enzima que tem um formato específico para cajuminar compostos químicos específicos. Pensa em peças de Lego, no final das contas. Tu consegue formar coisas diferentes com peças de Lego. É que o peça de Lego é o pior exemplo possível, porque a gênese da peça de Lego é ser uma peça universal. Pensa num Lego de jovens, que quando a gente brincava de Lego, era tipo 1 milhão de peças aleatórias que o cara fazia qualquer coisa. Ah, tá. É isso. Hoje é tipo, não, eu tenho o Lego da Millennium Falcon, o Lego não sei o quê. Não, é isso. Pensa no Lego mais tipo 1, 2, 3 e 4 quadradinhos, é isso. Quando tu arranja essas peças num formato específico, ela consegue cumprir uma função específica. O desnaturar é tirar ela desse formato e não permitir que ela mais cumpra essa função específica. Seria isso, Estevão? Seria. Mas é Lego antigo. É importante. Lego dos velhos. Muitas das enzimas que a gente encontra no processo, elas vêm do malte. A gente tem enzima que vem de lúpulo, a gente tem enzimas chamadas enzimas exógenas. Exógenas. O jardineiro é Jesus. Que a gente não vai abordar hoje, porque a gente é malandro e vai deixar o conteúdo para ter outro programa sobre enzimas, pra gente poder continuar fazendo a piada de uma enzima da outra. Mas, começando pelas enzimas e pelas suas temperaturas de atuação, a primeira das enzimas é a fitase. Ela tem uma temperatura de atuação bem baixa, de 30 a 52 graus, numa faixa de pH ideal aí de 5 a 5,5. Ela é uma enzima que ela atua acidificando o mosto. Ela é uma enzima que vem do malte, e normalmente ela é melhor utilizada em maltes pouco modificados, maltes aspas mais crus ou mais disparelhos. Ela não traz uma grande redução de pH, não é nada super significativo, e ela normalmente está associada a processos arcaicos com maltes produzidos com menor controle e tal. Se fazia uma rampa, um descanso na temperatura de atuação dessa enzima, justamente para buscar uma adequação de pH de mostura. Nos dias de hoje faz pouco sentido fazer essa rampa nessa temperatura para atuar essa enzima por 2 motivos. Primeiro, porque é muito mais fácil pingar as gotinhas ali de ácido fosfórico ou lático e corrigir pH de mostura. E segundo, porque o nível de qualidade dos maltes que a gente utiliza hoje é muito melhor. O malte é muito mais parelho, tem muito mais controle, tem laudo, etc. Então é uma enzima que perde sentido a gente fazer um descanso para utilizar ela. Próxima enzima, beta-glucanase, temperatura de atuação aí de 35 a 45 graus, faixa de pH é importante observar aí de 4,5 a 5, é a faixa de pH ideal. Cara, os beta-glucanos, eles são carboidratos que são encontrados na camada proteica dos grãos. E eles estão presentes principalmente em centeio, trigo e aveia e em outros maltes pouco modificados com uma carga proteica mais alta. E a beta-glucanase, ela vai quebrar esses beta-glucanos, melhorando a exposição do amido, né, expondo esse amido um pouco mais para as amilases degradarem ele posteriormente. E ele também vai minimizar a formação de géis de beta-glucanos, que são responsáveis pelo entupimento de filtração, redução de eficiência de filtração. Golesmas, turbidez. Baixa eficiência em geral do processo. Isso aí. Então a beta-glucanase, ela é uma enzima importante. E aí tem, inclusive, uma galera que faz... vou fazer Witbier, 50% trigo. Vou fazer Roggenbier, todos por cento de centeio. Mano, paradinha de beta-glucanase é essencial, velho. Todos por cento foi ótimo. Para promover a atuação de beta-glucanase e ter um fluxo mais homogêneo e ter um líquido mais limpo na hora da filtração. Eu só queria lembrar que Roggenbier é do mal. Fazer Roggenbier é coisa do mal, assim. Cara, não, Roggenbier é... Mas a beta-glucanase é lindo, porque ela promove que tu tenha, inclusive, um fluxo físico do líquido durante a etapa de clarificação. Ela faz com que tu tenha
um líquido que flua melhor durante a filtração. E falando em filtração, eu lembrei que invasou hoje a On the Shoulders of Giants, a nossa West Coast que a gente produziu por crowdfunding. E ela tá limpa, parece filtrada, mano. Tá massa, serva. E além de limpa, ela tá com um aromão pegadaço, que a gente usou Strata, lindão, trazido pela Hops Company. Então se vocês, assim como eu, ficaram aí sedentos por um gole de uma ceva super lupulada, super aromática e querem usar os lúpulos da Hops, é só entrar em contato com eles no site hopscompany.com ou manda um direct, ou ainda chama a pessoa que já te atende, porque tu já compra a Hops Company, mas aí tu faz um negócio diferente, tu vai lá e diz, meu, só compra essa porra porque eu escuto no Braçagem Forte e cada vez que eu escuto me dá sede, quero usar. Fortalece a firma aí pra nós. Cada vez que eu escuto, eu sinto uma vontade louca de dizer pra vocês que eu tô escutando aqui. É isso que a gente precisa, gente. Mas enfim, vamos lá. Continuando com as enzimas, né? A gente tem as proteases e as peptidases, que são enzimas com uma faixa de temperatura entre 44, faixa de atuação entre 44 e 55 graus, e uma faixa de pH ideal entre 4.2 e 5.3. Vocês vão ver que a faixa de enzimas é entre 4 e 5,5... Uma coisa assim. Não chega a ser uma grande preocupação, a não ser, provavelmente, se você tem uma água que nem a minha, que é virada só em carbonatos, que vai ter um pH mais alto, mas enfim. As proteases e as peptidases, elas são enzimas que quebram proteínas em aminoácidos, e esses aminoácidos, eles são fundamentais, eles são essenciais para a nutrição das leveduras que a gente faz, né? A gente precisa de nutrientes para as leveduras terem uma fermentação saudável, sabe? Gerar uma cerveja mais próximo possível de não ter off-flavors ou de não ter um limiar perceptível desses off-flavors. Ou também que essas enzimas quebram as proteínas em polipeptídeos e peptídeos, que ajudam a melhorar a limpidez sem afetar negativamente a retenção de espuma ou o corpo da cerveja. A gente falou isso no episódio sobre espuma, a gente falou bastante sobre isso, sobre a composição da espuma, e a gente falou sobre essas enzimas que elas conseguem trabalhar a limpidez da cerveja sem ferir, de certa forma, a retenção da espuma. Estevão, enquanto eu falo, tu vai pesquisar o programa das espumas, por favor. Espumas. Outra enzima, que essa aqui a gente já entrou num território que ele é mais próximo, mais comumente conhecido pelas pessoas que fazem cerveja, que é a beta-amilase. Tem uma temperatura de atuação entre 55 e 65 graus, então aquela faixa, pelo menos ali a faixa dos 62 a 65 é uma faixa mais conhecida por fazer cervejas mais atenuantes, por assim dizer. E tem uma faixa de pH ideal entre 5 e 5.6. A beta-amilase, ela tem essa função de transformar o amido em maltose, o carboidrato, né, que está presente em maior concentração no nosso mosto. Basicamente, a beta-amilase, ela vai lá e pega as pontinhas lá e vai comendo e vai gerando açúcares simples para ser consumidos pela levedura. Um descanso prolongado nessa faixa, nessa enzima, né, da beta-amilase, resulta em uma cerveja com uma FG mais baixa e um corpo mais leve, justamente por causa disso, porque gera açúcares mais simples que vão ser totalmente fermentados no processo de fermentação. E ela é uma das enzimas diastáticas que são necessárias. A gente precisa delas para que ocorra uma sacarificação e para a gente conseguir gerar uma cerveja com álcool. E o episódio das espumas é o Será que deu ruim? Espuma a falta dela. 101. Episódio 101. Do tempo dos Será que deu ruim? Famoso. Porra, parece que foi... Não parece que foi ontem. Parece que foi há 246 programas atrás, né? 146. A próxima enzima, essa tava um pouquinho mais em cima da outra. Alfa-amilase. Temperatura de atuação de 65 graus a 72 graus Celsius. Faixa de pH ideal de 5,3 a 5,8. Essa enzima contribui na liquefação do amido. Fazer líquido. Exatamente. Ele descajumina o amido. Tornar mais mol. Deixa ele descajuminado. Desse modo, ela vai dividir o amido em cadeias de diferentes tamanhos, como dextrinas, maltose, maltotriose e tal, e vai promover com isso a formação de alguns açúcares que são fermentescíveis. Uma atuação prolongada dessa enzima, ela pode deixar a densidade final mais alta
e um corpo mais alto na cerveja. Tipo, vou favorecer só o uso de beta-amilase, ou só o uso de alfa-amilase. Nesse caso, vai deixar uma FG mais alta e um corpo mais alto na cerveja. E ela ainda pode ter um fator aí que ela pode atuar mais lentamente do que a beta-amilase. Ainda assim, a gente tem normalmente, em condições ideais, tempos de descanso muito mais altos do que o necessário. Essa coisa, vou fazer uma mostura de 60 minutos, 90 minutos. Na imensa maioria dos casos é overkill, meia hora tá tudo convertido. Em tese, em 15 minutos, a alfa já fez todo o trabalho dela. E a beta faria nos 45 no máximo, em tese. Próxima enzima, dextrinase limite. A gente falou um pouquinho dessa enzima lá no episódio... Mano, esse é longínquo. Lá no episódio 30. Eu não sei se eu recomendo. Não, recomenda. Eu me lembro da gente gravando esse episódio. Ok. Querendo ser hypados. Isso é 2018, mano. Querendo ser hypados, falando sobre estilo que não era estilo ainda. 2018. No Existe, é a da Surya No Existe? Não, Bubble Brut, collab com a finada Cervejaria 13. Abraço, Brunão. Enfim. Temperatura de atenuação. Pegadinha. Temperatura de atuação. 55 a 60 graus. Faixa ideal de pH, não é faixa, é 5.1, cravado. A dextrinase limite, ela é uma enzima desramificadora. Ela faz o debranching das ligações alfa-1,6 do amido. Ela favorece a degradação do amido num link que a alfa e a beta não atuam. E aí ela acaba promovendo a degradação de dextrinas não fermentáveis em açúcares fermentáveis, que não seriam de outra forma descarjuminados. Só que a atenuação... a atuação da dextrinase limite, ela é promovida ou potencializada em mostos muito densos ou concentrados. É uma pegadinha dupla. Ela precisa de um mosto high gravity para atuar melhor, e a faixa de atenuação... A faixa de atuação dela é numa temperatura que não é usual para a temperatura de mostura. Ela ali dos 55 ao 60. Então, normalmente, tu vai fazer um step mesh, aí, uma mostura com rampas. Vai fazer uma rampa 63 e uma rampa 70. E a dextrinase limite ficou para trás, entendeu? Mas ela tem um motivo, ela tem um porquê. Principalmente para vocês, usadores de grãos papagaientos, tipo arroz. Quero fazer uma Brut IPA. Vou usar arroz, quero secar e não quero usar uma enzima exógena. Usa arroz e usa um descanso para dextrinase limite. Aí é 55, 60, que tu vai promover uma atenuação um pouco maior e vai garantir que a tua cerveja seque um pouco mais. Aproveitando que eu acho que aqui entra, o Palmer ele faz uma analogia da beta, da alfa e da limite dextrinase, né? Ou dextrinase limite, que é... Quando o Estevão falou em debranching, né, é muito por causa disso. Quando a gente fala de beta-amilase, é como se a gente tivesse com uma tesourinha, pensa numa árvore, tá? Uma árvore com galhos, tronco e folhas. A beta-amilase é como se a gente estivesse com uma tesourinha cortando as folhas da árvore. Quando a gente fala em alfa-amilase, é como se a gente tivesse uma tesoura maior que a gente corta os galhos, no meio dos galhos. E a limite dextrinase, ou a dextrinase limite, em português, é quando tu corta rente o galho onde conecta com o tronco. Na forquilha, exato. Onde conecta o galho com o tronco. Na forquilha. Então, essa é a analogia dessas enzimas trabalhando em cima das longas cadeias de amido que a gente tem presente no mosto quando a gente está fazendo a nossa cerveja. Mas o Estevão estava falando de Brut IPA e a gente está falando de, basicamente, gerar um mosto rico, gerar um mosto cheio de açúcares para o quê? Para leveduras consumirem isso e gerar o tão esperado perfil na nossa cerveja. E se, cara, tu tá procurando cervejas, ou melhor dizendo, leveduras, para fazer a cerveja do jeito que tu quer, com o corpo perfeito, com a esterificação perfeita, ou a não esterificação perfeita, cara, o lugar para tu conseguir essa levedura é na Levtech. Porque lá tem tudo pra fazer a cerveja que tu quer fazer. Tem tudo pra cervejaria. Cara, tem consultoria, tem levedura. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então, entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Voltando para as enzimas, que são importantíssimas para a fermentação, tem fatores que influenciam o desempenho enzimático.
ou seja, como elas realmente vão operar dentro do nosso circuito, né, de fabricação de cerveja. A alfa e a beta-amilase, elas atuam juntas para degradar os amidos e produzir, cara, vários tipos de açúcares solúveis no nosso mosto, né? Apesar de que elas não são as únicas, mas certamente elas estão milhares de quilômetros na frente das outras em importância para o processo. Abaixo de 65 graus, a atividade da alfa-amilase ela é baixa. Então, as grandes moléculas de amido permanecem insolúveis porque a enzima não consegue ir lá acessar e quebrar elas a uma temperatura muito baixa. Da mesma forma, acima de 65 graus, a atividade da beta-amilase também é prejudicada. Vai limitar a quantidade de açúcares fermentáveis no mosto que ela consegue realmente catalisar, né? Essas faixas de temperatura elas são muito pequenas e elas deixam pouco espaço para o cervejeiro trabalhar, assim, né? Para operar. E de certa forma, influenciar nos açúcares que acabam no mosto. E uma temperatura mais baixa, ela resulta em um mosto mais fermentável, mas diminui o rendimento. Pelo menos no nosso universo caseiro, é meio que negligenciável, a gente pode passar por cima disso. Enquanto que uma temperatura mais alta, ela vai acabar resultando em menor fermentabilidade, mas com uma eficiência de extração. Então, é um equilíbrio muito tênue, assim. Eu vou fazer uma temperatura mais alta, vou fazer o teste do iodo, vou ver que, converteu tudo, mas um monte de açúcares complexos que a minha levedura não vai consumir depois. Por outro lado, eu posso fazer mais mirando na beta, e na mesmo tempo que eu deixei na alfa, vai gerar um mosto com menos conversão de açúcares, mas pelo menos os açúcares que vão ser gerados vão ser quase que totalmente consumidos pela levedura. Então é uma equação não tão simples. Outro ponto importante está relacionado à concentração das enzimas e do substrato, que é, no nosso caso, o mosto, né? E está diretamente ligado à concentração de grãos e líquido na nossa mostura, né? A gente fala a espessura da mostura. Apesar de não ser um fator crítico, a espessura da mostura ainda é um fator importante para a gente considerar no início da abraçagem. Uma mostura espessa, densa, a gente está falando aí de algo do tipo 2 a 2,5 litros de água por quilo de grão. E essa mostura espessa, ela vai oferecer uma conversão mais rápida dos amidos e ela acaba sendo benéfica para a quebra de proteínas, porque ela oferece uma proteção melhor térmica para a beta-amilase. As mudanças de temperatura não são tão fáceis de acontecer. Você acaba precisando de mais energia do que, enfim... Tão drásticas. Não são tão drásticas. Obrigado, Henrique. Só que aí usar um mosto mais denso acaba sendo favorável quando a gente está fazendo step mash ou para os não arrombados, uma mostura com rampas, porque as enzimas elas não vão ser desnaturadas tão rapidamente, né, com esse aumento de temperatura. Por outro lado, uma mostura fina ou rala usa algo do tipo 3,5 até 4 litros de água por quilo. E aí pra galera que faz no sparge, é mais ou menos essa a realidade, né? Entra com toda a água da mostura no início da mostura e não faz lavagem, enfim, acaba diluindo a concentração das enzimas, resultando numa conversão mais lenta, mas acaba gerando, enfim, um mosto mais fermentável, porque não tem uma inibição por conta da concentração mais alta de açúcares. Outro fator também que influencia diretamente é a temperatura. A gente falou das enzimas antes, a gente foi falando a faixa de atuação de temperatura que essas enzimas atuam, né? E cada uma delas vai ter a temperatura ideal. A temperatura no qual ela vai estar mais ativa, que ela vai estar conseguindo catalisar, fazer os processos ocorrerem no seu auge, assim, tipo, é o auge da enzima trabalhando. Quando a temperatura está acima ou abaixo dessa faixa ideal, necessariamente vai afetar a produtividade dessa enzima, ou seja, ela vai continuar trabalhando, mas não na sua faixa óptima. Então, isso é uma coisa mega importante que a gente bate várias vezes nesse martelo, que é mudar de faixa. Porque a alfa trabalha em 65. Logo, mosturar a 66, eu não estou trabalhando beta e só estou trabalhando alfa. Isso não existe, tá? Porque, cara, ela não para totalmente de atenuar e ela não tem um termômetro na cabeça dela que, tipo... Atenuar. Atuar. Tipo, beleza. A língua é o chicote do rabo. É do corpo. Não significa que, ao mudar de temperatura, de uma faixa, 0,1 grau de temperatura, que a beta vai pensar, chegou minha hora de parar de atuar. Vou deixar a alfa atuar agora, porque a gente tem um relógio ponto onde a enzima bate o ponto num lado e a outra bate o ponto no outro. Não, não é assim. Mas a eficiência, o desempenho da enzima vai ser afetado
conforme as temperaturas vão se distanciando da sua faixa ideal. Então, principalmente quando a gente está nas faixas limite, cai drasticamente, mas é importante ressaltar que não quer dizer que não vai ter beta atuando a 69 graus, ou não vai ter alfa atuando a 63. O importante é que quem majoritariamente vai estar trabalhando nessa etapa, nessa temperatura, são quem trabalha melhor naquela temperatura, seja alfa, seja beta-amilase, seja protease, seja o que for. E outro ponto importante também é que a desnaturação das enzimas não é instantânea. Não, de novo, não é tipo, chegou em 66 graus, a beta-amilase, tocou o sino aqui, peraí, deixa eu bater meu cartão de desnaturada aqui, o cartão ponto, e parou de trabalhar. Não é assim. Cara, o que vai acontecer é que, tipo, tu subiu a temperatura para 66, o que vai acontecer é, beleza, a alfa-milase vai ter um pouco mais de trabalho ali, vai começar a trabalhar um pouco melhor, mas não é um processo binário, é isso que é importante, não é desliga um, liga outro. A faixa de temperatura, ela é um lugar que a gente precisa manter a temperatura naquela faixa. Não é, tipo, mudou e acabou. Salvo a exceção de que, tu subiu a faixa de temperatura da alfa é 72. Tu deixou o mosto chegar em 80. Aí realmente já é uma coisa que pode começar, tu vai talvez desnaturar uma quantidade muito grande de enzimas que vai impactar na capacidade de tu converter amido em açúcares fermentáveis no teu mosto. Mas esse é justamente o ponto, né? Quanto tempo ficou 80? Tava todo o mosto a 80? Exato, foi o mosto todo, foi só o que tava na mangueira, foi só o que tava no fundo. Tipo, cara, né? E outra coisa, a gente cansa de ver malte base com 300 Lintner, 270 Lintner. E para converter, para se autoconverter, precisa de, sei lá, 60, 70 Lintner. Então significa que esse malte tem uma carga proteica 4 vezes maior do que o necessário. Beleza, deixei subir para 80 por 10 minutos. Perdi metade das enzimas. Ainda tem o dobro do necessário. E em que momento também, né, Estevão, que tu deixou subir? Foi no início? Foi mais pro fim? Mais no meio? Estevão, só explica o que significa realmente essa capacidade enzimática para as pessoas. Tu falou em Lintners. Importante. O poder diastático é a propriedade do malte de ter enzimas amilases o suficiente para converter o amido que o grão fornece. E isso é medido numa unidade, em mais de uma, na verdade, mas o padrão da indústria hoje é graus Lintner. Isso a gente encontra essa informação nos laudos de malte. E aí maltes base variam entre 240 e 270 Lintner. E aí a quantidade, o poder diastático de um malte para se autoconverter, ou seja, para ter enzimas para converter o amido que ele fornece, é de cerca de 70 Lintner. Então qualquer malte com mais de 70 Lintner, tipo, é considerado malte base e se autoconverte. Munique, Viena, Pale, Pilsner, Churro, whatever. Maltes base. Só é importante pontuar também que às vezes tu vai encontrar por WK ou Windisch Koba, que é o outro índice também usado, mas hoje em dia vai ter pelo menos Lintner. É muito raro ter só o WK, é muito raro mesmo. Outra coisa que também é um fator na verdade, o pH. O pH da mostura é um outro fator que afeta a atividade de várias enzimas do nosso mosto. Ele deve estar dentro de uma faixa de cerca ali, vamos lá, entre 5.2 e 5.5 para ter que as enzimas tenham uma atividade ideal, ou seja, estejam dentro da sua faixa de funcionamento ideal. Aqui que está um grande pulo do gato quando a gente fala de surgimento, por exemplo, de estilos escuros, estilos que têm a cor escura, né? Em locais com água com muito carbonato. Minha água é muito carbonato. Minhas cervejas escuras ficam ótimas. Mas as outras não. É muito trabalhoso. Nunca também. Eu queria dar uma martelada, mas eu prometi pra ti que eu não ia martelar nessa piada específica, mas enfim. Então, muitos carbonatos significa uma alcalinidade residual alta que, no final das contas, faz com que a gente tenha um pH de mostura mais alto, que vai ter um rendimento safado de ruim. Aí, o jovem que tá lá nessa cidade que tem essa água cheia de carbonatos, um jovem que não é o Henrique, porque o Henrique não cria nada, o Henrique só replica conhecimento. Ele vai lá e pensou assim, tem esse malte torrado aqui, o que tá fazendo essa merda aqui? Não aguento mais esse malte torrado na minha cervejaria. E vai lá e joga meia saca de malte torrado dentro da mostura e magicamente a gente sabe que não é mágica, mas na época podia ser mágica, os deuses trabalhando, o pH vai cair para a faixa ideal de mostura e pronto.
Tua cerveja já não tem mais um rendimento ruim, tua cerveja já fica redondinha, o funcionamento da mostura fica perfeito. Por quê? Basicamente, o malte torrado ele tem a capacidade de baixar o pH, ele acidifica o mosto. Logo, uma água cheia de carbonato vai baixar o pH e vai chegar no pH ideal de funcionamento das enzimas, de atuação das enzimas. De atenuação. Atuação, eu falei. Eu sei, eu tô zoando. Mas é lindo isso, tá ligado? Porque funciona magicamente, né? Tu usa um rendimento safado de ruim, tu tem uma cerveja nhé, e de repente tu bota um malte torrado e tudo se encaixa perfeitamente. Sai uma Munich Dunkel ou uma Schwarzbier. Num mundo que não tinha pH-metro, né? E nem termômetro, nem sacarímetro. Tinha deuses. Santo Arnulfo. Bota na conta do deus Arnulfo. Santo Arnulfo. Santo Arnulfo. Mas é isso, meu. É massa. Esse universo enzimático aí cara, tem várias coisas legais. Quanto mais... É tanta coisa, meu. É tanta coisa que... Meu, quando tu vê, tem coisa uma em cima da outra. Os dois se digladiando pra fazer a mesma piada, velho. Quem que vai falar primeiro? Ganhei pela tosse. A tosse te tirou do ritmo. É verdade, do pódio. Tá louco. Mas é tudo uma questão de equilíbrio, velho. Tudo uma questão de equilíbrio. O problema é quando tem muitas enzimas uma em cima da outra, que aí, né, fica difícil de equilibrar. Não falaremos de enzimas exógenas hoje. Exóticas. Tem um cliffhanger aí pra falar o idioma arrombado. Gancho para um próximo episódio. Pra gente falar de enzimas exógenas que a gente pode dosar durante a nossa mostura, a nossa fermentação, para ter outros resultados. Mas é um ajuste, o grande segredo tá aqui. A gente faz cerveja boa com o que tá aqui, e aí a outra é um ganho de rendimento aqui, é uma mandinga colar, é quando a gente tá querendo brincar. Mas a gente ganha um programa se a gente deixa isso pro próximo. Né? Por isso, Estevão, agora que a gente deixou enzima da hora, mas tu pode pegar e ter o teu espaço gratidão. Enzima da hora. Puta merda. Então, gente, hoje o agradecimento é pro Vini, da Madness. Essa semana, muito provavelmente, a gente vai produzir a segunda collab, uma RIS. Vamos produzir lá na Nordus, em Chapecó, do meu grande amigo Berna. Vai ser uma RIS, uma pastry com quase 1150 de OG e golesmética, bem papagaiada. E queria deixar um abraço e agradecimento também pro Thiago da Tarim. Nos próximos dias a gente tá lançando uma collab juntos também e tô bem ansioso por essa cerveja. E queria deixar um agradecimento também pro pessoal da Ambev, nada a ver com o seu Jorge Liman lá, mas pro time da Ambev, especialmente na pessoa da Laura Guiar, que é mãe de todas dentro da Ambev, manda soltar, manda prender, manda tudo. E a Ambev doou 2 carretas de malte, 44 toneladas de malte. Semana passada a gente recebeu a segunda carreta numa ação da Ambev junto com a Redcraft e com o apoio da associação aqui do Rio Grande do Sul. Que esse malte todo não é só para nós, obviamente, mas para todas, não sei se todas é muito forte, mas para praticamente todas, com certeza, cervejarias afetadas aqui do Rio Grande do Sul, para ajudar nesse recomeço. Então, muito obrigado, Laura e equipe da Ambev aí que participaram dessa doação. E, carreta de malte, velho. E o pessoal já andou usando, e o malte é bom a full. Full. Cheio de enzima. Cheio de enzima. Gente, mais enzima. Antes eu já citei algumas pessoas, mas eu queria agradecer mais outras pessoas aqui, que é o Bruno Tuba Vidoretti, Rodrigo de Lima Costa, Rubem Ramos Rocha Filho, Henrique Portolusa e Sandro Max Alessandro. E, gente, nos siga no Instagram, que é o único lugar que a gente aparece eventualmente. Estamos também no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer agregador de podcast, a gente tá lá. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante para nós. Seja dar estrelas, seja fazer um comentário no Apple Podcasts, é muito importante porque vai fazer com que a gente seja recomendado para mais pessoas e o podcast cresce. E a gente quer isso, crescer. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevão? É isso. Abraçagem forte. Abraçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.